Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que Ramon Dias sofre pressão por parte da diretoria corintiana. Há uma insatisfação muito grande da diretoria em relação a Ramon Dias. Eu vou te contar então por que ele não foi demitido. E claro, se não conquistar o Campeonato Paulista, ele vai cair. Mas eu tenho mais detalhes para passar para vocês. Inclusive, se há contatos já com novos possíveis treinadores para o Corinthians, tá? Tite e Renato Gaúcho são os preferidos e eu tenho bastidores em relação a Tite e Renato Gaúcho no Corinthians e são exclusivos. Vamos também falar nesse blend de informações sobre Memphis Depay. Ele começou a ser cobrado internamente no Corinthians, vou te contar essa história também. E tem a questão de Garro, uma nova versão para o futebol mal apresentado pelo jogador ou apagado em alguns jogos ou muitos jogos desta temporada. Tudo isso agora. Vamos embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou começar em relação ao Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, a gente sabe que teve inchaço no joelho antes do jogo contra o Santos. O Rodrigo Garro, ele teve que tomar uma infiltração para jogar a semifinal do Campeonato Paulista. Aconteceu de novo contra o Barcelona de Guayaquil, no jogo da Neoquímica Arena. Ele ficou 2 dias na fisioterapia, no gelo, ele precisa de todos os cuidados porque ele tem uma lesão crônica, tá? Patelar no joelho esquerdo. Então a situação do Rodrigo Garro é sempre essa, ele vai ter esse tipo de dor durante a temporada, como já teve na temporada 2024, foi escondida. Uma fonte me disse o seguinte hoje, tá, Samir? Eu sei que você está falando muito sobre essa questão das dores do Garro, tá? Mas não é só isso, não é só isso. O Garro realmente sentiu bastante, aquele ocorrido com ele nas férias, aquele acidente que a gente já sabe, não vou ficar citando detalhes aqui no YouTube, mas é algo que mexeu com o jogador, tá? E a queda de rendimento também está nessa questão do foco, tudo que ele vem sentindo em relação a isso nos bastidores. Muita gente parou de falar isso e uma fonte me chamou essa atenção. De dentro do Corinthians, pessoas importantes falaram que também o Garro caiu de rendimento e não está tão focado por conta de tudo que aconteceu com ele, que a gente entende que realmente foi bem grave. Então, gente, é só para uma atualização e uma nova versão também do desempenho do Garro em campo. Isso pessoas profissionais que podem falar sobre o assunto me falaram isso hoje, para eu não esquecer disso também, porque na visão deles isso tem atrapalhado mais do que as dores, tá? Do que as dores no joelho. Então, porque também não deixa de ser uma dor, uma dor na alma, Enfim, então comenta aqui embaixo, tá? O que você acha sobre isso, deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e comenta o que você acha, dessa questão aí envolvendo o Rodrigo Garro. O que pesa mais, o joelho ou essa questão aí emocional? Deixa o like aqui e a sua opinião que eu vou ler depois, valeu? Outro grande jogador que não vem rendendo muito é Memphis Depay. Ele começou a ser cobrado no Corinthians? Não, ele não começou a ser cobrado. Nunca houve uma conversa em relação ao Memphis sobre o seu desempenho, enfim, do Fabinho Soldado ou do Augusto Melo ou da própria comissão técnica, uma cobrança. Nunca houve uma cobrança também em relação as saídas do Memphis, que foram várias no início do ano, até porque a diretoria entende que ele não chega atrasado em treino, não tem problema de indisciplina, então não há o que cobrar em relação à vida particular dele. Então não houve nenhuma cobrança em relação a isso. O que está acontecendo então, Samir, com o Rodrigo Garro, com o Memphis Depay, com o Garro eu já falei. O que está acontecendo com o holandês é o seguinte, há um questionamento dentro do clube, internamente, por que ele não tem rendido. E estão querendo saber, estão investigando. Foram investigar a questão clínica, não tem nada. A questão física, não tem nada. A gente viu os treinos aí do Memphis, eu tenho até colocado os vídeos aqui, o homem forte pra caramba, não há gordura, fisicamente não há o que reclamar. Não tem o que reclamar. Só que o Corinthians está tentando descobrir por que o atleta não tem a explosão em 2025 em campo. Aquela do 1 contra 1, a gente viu alguns lances, ele é forte, ele tá com 1 contra 1 e dá um tapa na frente, um drible curto, ele tinha essa explosão e não tem mais, tá? Isso está sendo investigado dentro do Corinthians, não há respostas ainda, as pessoas não sabem por que o Memphis está sem explosão
e não está rendendo. Lembrando que é um jogador caro, estamos falando por mês entre 4 e 5 milhões de reais ele custa. Dependendo, né, das metas alcançadas, chega a 5 milhões, 4 no mínimo, 4 no mínimo. Então, o custo-benefício, né, precisa valer, tá? Essas são as informações do Memphis. Comenta aqui embaixo, quero sua opinião sobre o camisa 10 do Timão. Agora acho que eu vou direto, né, para falar de Ramon Dias e de possíveis técnicos no Corinthians. Primeiro, não é só a torcida corintiana que está insatisfeita com o Ramon Dias, mas também a diretoria. Samir, por que não manda embora então? Vou te dar a resposta. Não manda embora, o Augusto já falou isso para algumas pessoas, tá? E eu estou falando para vocês, eu não falo com o Augusto, mas falo com pessoas de alta confiança dele. Ele já admitiu para algumas pessoas que não manda embora, por exemplo, antes da final do Campeonato Paulista, senão ele teria que assumir todo o risco. Se o Corinthians perde o título para o Palmeiras e ele manda o técnico embora, muita gente vai colocar a culpa no Augusto Melo. Não vai ter outro culpado. Então, o dirigente não vai tomar essa decisão. Ele não vai demitir o Ramon Dias antes da final do Campeonato Paulista, antes do jogo do próximo domingo, porque caso aconteça alguma coisa, venha a derrota, né, venha a perda do título, a culpa vai ser do Augusto. Se perder agora, a culpa vai ser do Ramon, por exemplo, na visão da cúpula corintiana. É claro que eles confiam sim que o Corinthians pode ser campeão, isso é outro assunto. Outra coisa, há uma insatisfação por conta de, principalmente dos objetivos que não foram alcançados. Eles acreditam que o Ramon é um dos principais responsáveis pelo Corinthians ter perdido a Sul-Americana no passado, o jogo contra o Racing, por ter sido eliminado contra o Flamengo, dava para chegar na Copa do Brasil, agora, principalmente contra o Barcelona de Guayaquil, liderança afrouxada, isso vem, né, tanto o Ramon como o Fabinho vem sofrendo essa crítica, e isso, né, as entrevistas não têm agradado também, né, as entrevistas têm irritado bastante a cúpula corintiana, então há uma insatisfação muito grande com o Ramon, só não há coragem, né, de demiti-lo antes, né, do jogo contra o Palmeiras, mas eu posso cravar para vocês que se o Corinthians não terminar o Campeonato Paulista com o título, não levantar a taça diante do seu rival, Ramon Dias não será mais técnico do Corinthians, ele precisa e muito, tá? Mesmo depois que ele conquistar o título, o trabalho dele vai ser reavaliado em uma reunião. E se tomar uma pancada vexatória no primeiro jogo, ele corre riscos também, tá? Então, essa é a situação totalmente delicada de Ramon Dias hoje no Corinthians. Inclusive, vou te falar já dos possíveis substitutos. Deixa o like, comente aqui embaixo que eu tenho novidades sobre Tite e Renato Gaúcho. Vamos lá, gente. Primeiro, em relação a Tite, tá? Deixa o like aqui. É importante aí você colaborar com o nosso trabalho. Tite é o nome do Augusto Melo. O number one do Augusto é o Tite. Eu descobri isso hoje. Ele quer muito mandar o Ramon embora para tentar o Tite, tá? E, enfim, esse é o treinador do Augusto Melo. A questão é saber se o Tite vai querer, tá? Inclusive já houve até contato, viu? Eu não ia falar, mas vou falar, já houve contato. Em relação ao Renato Gaúcho, o que acontece? O Renato Gaúcho é o nome preferido, né? Talvez da pessoa que o Augusto Melo mais confia no Corinthians e divide opiniões com ele ali, né? Em relação a contratações, em tudo que acontece no clube. Essa pessoa, ela é apaixonada pelo Renato Gaúcho. Eu descobri que houve quase um acerto entre Corinthians e Renato Gaúcho de novo, né? Dessa vez com Augusto Melo, antes da contratação do Ramon Dias, mas o Renato Gaúcho não teve coragem, né, de deixar o Grêmio no final da temporada, pois ele foi conversar com a diretoria do Grêmio, falar da transferência para o Corinthians, né, que estava recebendo uma proposta, ele recebeu a proposta, e o presidente do Grêmio falou: você quer acabar com a sua história aqui, deixando o Grêmio cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, você é louco? E aí o Renato Gaúcho, empregado, não teve coragem, né, de deixar o Grêmio para acertar com o Corinthians. Mas agora é um dos nomes cotados, tá? É um dos nomes cogitados, e aí vai ficar a questão, né? Se o Ramon Dias for demitido, a gente, né, não dá para cravar isso, porque o Corinthians também pode ser campeão paulista, tem totais chances para isso e condições para isso, mas se o Ramon cair, os dois nomes são esses. O Tite, que é o nome preferido do Augusto, mas vai depender também se o treinador vai aceitar ou não. Ele não aceitando, aí ele abre as portas, né? Abre o caminho para Renato Gaúcho, que aí tem aí a preferência, né, de uma pessoa de alta confiança do Augusto Melo no Corinthians, tá?
e que pesa a palavra dele no Corinthians, e o Augusto certamente aceitaria o Renato Gaúcho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e do dia seguinte, após a eliminação na Libertadores, lambendo as feridas, tentando entender o que aconteceu, mas não tem muito tempo, porque já tem derby no próximo domingo, a preparação para esse primeiro jogo da final do Paulista e a situação de Ramon Dias. Afinal de contas, o Paulista vai definir se ele permanece ou não? Bom, pessoal, não tem muito tempo para lamentar. O Corinthians tem uma decisão de campeonato, e um campeonato muito importante, muito interessante. Não é apenas um estadual. É um estadual contra o maior rival. É impedir o maior rival de ser tetracampeão e manter uma hegemonia, né, que nunca se viu aqui no estado de São Paulo, né? O paulistano foi tetracampeão, isso lá nos idos de 1910, 14, uma coisa assim. Na era profissional isso nunca aconteceu. Nunca um time de São Paulo conseguiu 4 títulos consecutivos. Tamanha competitividade nesse estado. E o Palmeiras tem sido hegemônico não só nisso. Ano passado até conquistou apenas, entre aspas, o Campeonato Paulista. Mas é um time que constantemente vem conquistando os principais títulos, né, as principais conquistas. O Corinthians tem isso nas mãos, inclusive. Impedir o maior rival de seguir campeão. Porque aí o Palmeiras vai ter que, obviamente, buscar a próxima competição, né? Tem um Super Mundial na metade do ano e tem as outras competições onde o Palmeiras é candidato, como sempre. Então o Corinthians tem nas mãos essa rivalidade, que por si só ela já acontece, ela já funciona, ela já existe naturalmente, mas ao mesmo tempo um Campeonato Paulista muito valorizado. O próprio Corinthians não conquista um título desde 2019 e a última vez que esteve na final, em 2020, perdeu justamente para o Palmeiras. Gente, assim, eu não preciso dizer e nem falar da importância desse título. Vai ser muito comemorado, sim, sim. Tem alguns estaduais, né, que são um pouco mais, digamos, irrelevantes para grandes clubes, mas esse paulista aí, cara, não tem jeito. Só que tem o primeiro jogo da final agora e o segundo só lá no dia 27. Esse gap da data FIFA, ele pode significar, pode representar alguma coisa. Obviamente eu não tenho uma informação concreta sobre isso, até porque as pessoas estão meio fechadas no Corinthians em relação a isso. Respeito os colegas que estão conseguindo apurar alguma coisa, porque até onde eu sei, o presidente Augusto Melo, ele tá reticente com o Ramon desde o ano passado, não é só de agora, tá? Eu já falei para vocês aqui muitas vezes, ele estava demitido depois do jogo contra o Racing. E justamente um derby salvou a pele do Ramon. Depois ele, conseguiu encontrar um modelo de time e aí você mantém o trabalho. O Augusto ele tá descontente com muitas coisas, mas ele não sabe exatamente a hora de fazer a troca. Então ele tá esperando para ver o que acontece. Ele precisa de um bom motivo para fazer isso, não pro torcedor, porque, cara, não tem como você trocar um treinador que te dá resultado, mesmo com alguns defeitos, mesmo com algumas falhas. Então, nesse momento, você tem uma decisão de campeonato em que o ideal é você manter o status quo, manter para ver o que acontece. Bom, perdeu o Paulistão, dificilmente o Ramon seguirá no cargo. Só que aí, o segundo jogo da final, 27, ele é 3 dias antes da estreia do time do Brasileiro. É assim, ó. Provavelmente vai ser muito difícil de você fazer uma troca ali naquele instante. E aí o Corinthians vai ter que se virar. Ou tem alguma coisa engatilhada. Claro, a gente já falou aí que o Renato Gaúcho é muito bem cotado junto ao presidente Augusto Melo. O Tite está livre no mercado e é sempre uma possibilidade. E eu não vejo algo muito diferente disso, tá? Por quê? Porque se você for buscar um estrangeiro nesse momento, o ideal seria agora, em que você teria uma data FIFA, 10, 15 dias até o começo do Brasileiro, que é o caso do Santos, por exemplo, né? Aliás, Neymar. Mas enfim, o caso do Santos não é o assunto do vídeo. O Santos, por exemplo, que foi eliminado no Paulista, vai ter 15 dias, vai fazer amistosos e tal. Se houvesse a necessidade de trocar o comando técnico, o momento seria esse. No caso do Corinthians não dá tempo. Mas e se trocar entre o primeiro e o segundo jogo? Gente, só se acontecer algo que provavelmente o torcedor não quer e ninguém quer,
que aconteça dentro do Corinthians, que seja uma paulada assim, nível que aconteceu diante do Barcelona. Um 3-0, um 4-1, 4-0, uma goleada. Se acontecer uma goleada no primeiro jogo que resultaria numa dificuldade extrema do Corinthians reverter, não que não conseguisse, porque joga em casa, decide em casa, mas vimos como é difícil. Vimos como é difícil. 2 gols o Corinthians conseguiu marcar. Não sofreu nenhum, mas não foi suficiente. Então, se toma uma chapuletada no primeiro jogo, pode ser, não dá pra cravar isso, tá? Não dá pra cravar. Pode ser que o Augusto resolva fazer uma troca, porque aí tem uns dias pra trabalhar, tem um segundo jogo meio protocolar, aquela coisa toda, e aí você pensa na sequência da temporada. Mas é muito difícil que isso aconteça. Vou repetir pra vocês. É muito difícil. É quase impossível que isso aconteça. Que o Ramon seja demitido entre os 2 jogos. Se ele não ganhar o Paulista, dificilmente ele segue. Dificilmente ele segue. E aí, assim, é 90%. 90%, 95% de que ele estará fora pelo descontentamento que o Augusto tem em relação a várias questões relacionadas ao Ramon e que o torcedor também tem. Ele tem um aproveitamento bacana? Tem. Mas ele já demonstrou que na hora que precisa a coisa começou a complicar. Então, o que vai salvar a pele do Ramon? E aí não vai ter o que fazer, tá? Porque aí eu sei que tem gente que não quer que demita o Ramon, não quer que demita o Ramon, e tem gente que quer que demita o Ramon. E aí eu tenho notícias pra vocês. Pra quem quer que demita o Ramon, se ele ganhar o Paulista, não vai ter o que fazer. Ele vai continuar mais um pouco. Porque aí você não demite um técnico campeão. Ainda mais de um campeonato, como eu tô dizendo aqui, extremamente valorizado como esse, que é o Paulista. Se ele não ganhar o Paulista, mesmo gente que queira a manutenção no Ramon, desculpa, aí não vai ter o que fazer, porque aí ele vai ter a desculpa perfeita, mas jogou muito, não sei o quê, vendeu caro, aquela coisa toda. O Augusto vai ter a desculpa que ele precisa para trocar o comando técnico, mesmo em cima do Campeonato Brasileiro. Eu ficaria muito surpreso de tudo que eu ouvi se o Ramon, perdendo o título, a final, a decisão para o Palmeiras do Campeonato Paulista, se ele continuasse no cargo. Então, tá meio que posto aqui, assim, que o Paulista meio que define a vida do Ramon Dias. Se ele ganhar, ele segue, inevitavelmente. Mesmo o Augusto não querendo, tá? E se ele for demitido, se ele perder, né? Aí, fatalmente, ele será demitido, o trabalho será interrompido. Gente, esse derby é importante por várias maneiras e tudo mais, e tem algumas situações pra gente falar. De time, inclusive. O Angileri tá de volta. O Angileri, que é uma luz, um facho de luz na lateral esquerda do Corinthians. As laterais sofrem muito, né, nesse time do Ramon. E o Angileri resolveu essa parte. Vai ser um grande acréscimo para esses derbys finais. Ele que não pôde jogar a Libertadores e agora nem isso. Vai ser inscrito na Copa Sul-Americana. O Igor Coronado é uma pena, porque diante de tudo que a gente está acompanhando com o Garro aí, que teve uma tendinite no joelho, perdeu parte da pré-temporada, teve aquele problema pessoal na Argentina e tal, e até por isso o Coronado jogou alguns jogos no começo da temporada, seria o momento dele ter mais minutos, mas ele teve uma lesão muscular que não é tão simples assim. Então ele tem uma previsão de voltar mais para, sei lá, as primeiras rodadas do Brasileiro. Então ele não vai voltar a tempo nem do segundo derby. E aí não pode ser uma arma, uma alternativa. O Coronado que sempre que entra, na minha opinião, dá conta do recado, tem a bola parada, tem alguma possibilidade, um recurso técnico, e poderia ser, né, esse substituto do Garro, até para dar um descanso para o Garro, né, mas não é o caso. Então, ou o Garro joga, e o primeiro jogo é no gramado sintético, onde a gente sabe que o impacto para lesões de joelho, desconfortos de joelho, lesões mais ligamentares, como joelho e tornozelo, são mais complicadores, né? São mais complicados. Então, eu não sei se ele vai jogar ou se poupar nesse primeiro jogo e aí no segundo ele vem, né, mais preparado efetivamente, mas aí o que o Ramon faz? Aí ele vai ter que recuar o Memphis e colocar o Romero e o Yuri no ataque. Além disso, sobre isso, inclusive, o Romero dará uma entrevista coletiva junto do Ramon Dias, às 2h30 da tarde, na sede do edifício Pelé, na Federação Paulista de Futebol, para projetar o clássico, né? Os 2 times convidados lá, arbitragem, todo aquele evento preparatório aí, né? de prévia da final do Campeonato Paulista. O Romero foi o escolhido. Não estou dizendo aqui que ele vai ser titular por conta disso, né? Mas ele é um jogador importante e tudo mais. E caso o Garro não jogue, a gente sabe como o modelo tático do Ramon vem sendo utilizado. A questão é, esse primeiro jogo no Allianz, ele mantém aquela formatação diante do Santos, com Ranieri, Martínez e Carrilho? Acho que sim. Acho que ele encontrou o time, especialmente quando você encontra um adversário que vai sair para o jogo.
que vai querer jogar. O Corinthians vai ser muito mais atacado nesse jogo do que foi contra o Barcelona. Por isso que o Ranieri saiu, porque ele não estava sendo atacado e ele precisava marcar gols. Nesse caso, diante do Palmeiras, a situação vai ser bem diferente. Então deve ser esse modelo tático com o Angileri do lado esquerdo e aí só essa dúvida aí, se o Garro joga no gramado sintético só por essa questão do joelho ou se o Memphis faz a meia, né, ou joga ali por trás, ou praticamente 3 atacantes com o Romero e o Yuri. Poxa, mas 3 atacantes? Mas aí com o Memphis um pouco mais por dentro. Ele já tem 3 volantes, né? Então não dá nem para pensar num outro meio-campista um pouco mais robusto ali, sei lá, de poder de contenção. E 3 zagueiros, eu não apostaria nisso, porque a única vez esse ano que ele tentou fazer isso não deu certo, né? Ele tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Tudo bem, não tinha o Ranieri, não tinha o Martínez, não tinha uma proteção à frente da defesa, mas a coisa não funcionou, né? Então aquele jogo vale como lição do que não fazer. Então esse primeiro confronto contra o Palmeiras, ele é muito tenso, porque o Corinthians precisa voltar vivo do Allianz Parque para Itaquera. O que é voltar vivo? É no máximo tomar 2 gols de diferença. Não estou dizendo que tem que projetar isso, né? Eu estou colocando aqui como uma hipótese, né? Do Palmeiras vencer o jogo. E isso realmente é uma possibilidade. 2 é limite, tá, gente? Porque o Corinthians consegue resolver. 2 é negociável. 3 é muito difícil. Não é pelo que aconteceu contra o Barcelona. Até porque o Palmeiras é mais time que o Barcelona. Então, seria muito mais difícil. E é sempre mais difícil você reverter um 3 de diferença. Um 2 já será difícil, obviamente, contra o Palmeiras. Mas eu acho negociável. E um gol de diferença acho extremamente possível. Extremamente possível. Então, esse é o cenário. E dependendo do que acontecer, o Ramon Dias carrega essa carga para esse segundo jogo, por tudo isso que aconteceu. Eu falei com vocês depois do jogo que o impacto que tem da eliminação na Libertadores, apesar do time ter jogado bem, com luta, com garra, com raça, aquela coisa toda, e ter buscado o resultado o tempo inteiro, apesar disso, ficou na conta de Ramon o primeiro jogo. Ficou na conta de Ramon, e aí aparece agora com mais ênfase o que aconteceu no ano passado, quando ele rifou as competições, né, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, por erros dele, escolhas dele. Então agora essas coisas vêm à tona. E aí ele vai colocando só mais um pontinho, só mais um asterisco no descontentamento que o torcedor tem e parte da diretoria tem também com o trabalho de Ramon Dias.